Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 19. Crianças, saiam devagar. Lucas, capítulo 19. A partir do versículo de número 4. Lucas 19, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, que bom. A maioria dos irmãos, só ressaltando, quinta-feira teremos reunião de todo o diaconato e presbitério, tá bom? Quinta-feira agora. Amém. Vamos iniciar Lucas 19, versículo 4 em diante. Glória a Deus, vamos lá. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar Jesus por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, te louvamos pela bondade e o amor do Senhor e pedimos que nessa noite o Espírito Santo venha falar ao nosso coração de acordo com o teu propósito. Te revela, Senhor, a cada homem e mulher, aquele que se encontra aqui, aquele que está em casa, está recebendo a palavra nesse momento, aonde quer que esteja, que o Espírito de Deus também possa falar e possa mover o coração para a louvor e glória do teu nome. Amém. Queridos, a revista Ultimato, de dezembro de 2008, ela fala sobre a nossa casa como um templo sagrado. O escritor diz o seguinte: a nossa casa é o nosso ninho que nos acolhe todos os dias e nos protege da chuva, do vento e do sol. É o lugar onde as crianças crescem e se desenvolvem intelectualmente, recebendo carinho, correção e educação para o resto das suas vidas. Casa é onde crescemos com os nossos irmãos e aprendemos em viver em comunidade. A casa é muito mais do que um prédio feito argamassa e coberto de telhas. Ela é nosso lar, onde vivemos os nossos melhores dias. Quem não se lembra dos dias felizes, que juntos ouvíamos as canções que mamãe cantava e desfrutávamos dos cuidados que papai nos dedicava? Isto tudo acontece em nossa casa. A casa é tão importante, ele continua, que em geral é a primeira coisa que desenhamos e com a qual sonhamos e idealizamos ao longo da nossa vida. Vale a pena lembrar os momentos da nossa infância em nosso lar, e cada um tem as suas histórias e, em geral, se emociona ao contá-la. Querido, bem pertinente o que o escritor falou. Realmente a casa deveria ser sempre um lugar de conforto, de satisfação para todos os membros da família. Todavia, é possível que uma casa tenha tudo aquilo que idealizamos, que sonhamos, que planejamos para ela, e mesmo assim a casa continue incompleta. Quantos filhos estão solitários dentro do seu lar em virtude da ausência do pai?
E quantos pais se encontram com a mão na cabeça, porque não sabem como mudar a realidade sombria na qual se encontram os seus filhos? E quantos casais estão à beira de um colapso conjugal, em virtude da falta do amor e da reciprocidade? Todo mundo quer ter um lar, almeja um lar de acordo com aquilo que foi lido no início desse texto. Um lugar de aconchego, um lugar de amparo, um lugar de amor, um lugar de comunhão, um lugar de paz, de segurança. Por que não dizer um lugar de abrigo, de amor? Mas na verdade nem sempre isso acontece. A história de Zaqueu nos apresenta um homem farto de bens materiais, mas a riqueza não conseguia compensar aquilo que mais especial ele precisava, que era a presença de Jesus. Ele tinha tudo que ele quisesse estava às suas mãos, mas é possível que no lar de Zaqueu não houvesse a tranquilidade que alguém busca dentro do seu lar. É possível que na casa de Zaqueu não houvesse a paz, o sossego, o descanso. E tudo isso, querido, era por causa da ausência da presença de Jesus. Quantas pessoas estão vivendo em meio aos problemas dentro do seu lar e acham que a solução está em algo que se possa conquistar ou possuir? Mas na verdade o grande problema que a gente pode observar em muitos lares é a ausência da pessoa de Jesus. E não há como fugir dessa realidade. Quando o homem está distante de Deus, por mais que ele tente camuflar, por mais que ele tente colocar outras coisas, é possível que ele não venha se fartar, porque no seu coração vai haver sempre uma necessidade, no seu coração vai haver sempre uma ausência, e é a ausência da pessoa de Jesus. Quer queiramos ou não, e isto independe da religião, só Jesus tem o poder de transformar a realidade das nossas famílias. Só Jesus tem o poder de transformar a realidade do seu lar, do meu lar. Você que está ouvindo nesse momento, aonde quer que essa mensagem está chegando, ou mais que você já tenha corrido a todos os lugares, está na hora de parar um pouco e de receber aquilo que Jesus tem para a tua vida, para o teu lar. Há uma diferença em relação à vida de Zaqueu antes e após o encontro com Jesus. Há uma diferença. A primeira mudança que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu é que ele restaurou na vida de Zaqueu a sua autoimagem. A autoimagem é a parte descrita do conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo. É como ele se vê. E essa descrição acaba muitas vezes influenciando a nossa autoestima. Geralmente quem tem uma imagem negativa a respeito de si mesmo tem também uma imagem negativa em relação à autoestima. Está sempre insatisfeito. Zaqueu é apresentado na Bíblia como a imagem, como símbolo de um homem pecador. E a história diz que Zaqueu era muito rico e era chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos naquela época e eram considerados pela sociedade trapaceiros, em virtude de cobrarem mais do que aquilo que lhes era permitido. E por ser chefe dos publicanos, é possível que Zaqueu tenha sido considerado o maior trapaceiro, porque na verdade ele era o chefe de todos aqueles que eram considerados trapaceiros na sua época. E esta imagem que as pessoas tinham a respeito de Zaqueu acabava influenciando no modo como ele agia. E por conta daquilo que as pessoas pensavam a respeito da imagem de Zaqueu, ele estava sendo afetado. Talvez ele mesmo se achasse assim, um desonesto, uma pessoa sem valor. E esse sentimento acabava impedindo a mudança na vida de Zaqueu. A autoimagem pode prejudicar
o desenvolvimento da vida de uma pessoa. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje, acham que não tem valor nenhum. É essa a realidade da vida de muitas pessoas. Ela olha para dentro de si e diz: eu não tenho valor nenhum. O histórico negativo da caminhada impregnou de uma forma tão intensa no coração e na alma da pessoa que ela acaba achando que a sua realidade não tem jeito, não tem uma solução. Parece que os estigmas que foram lançados sobre a vida ao longo do tempo, de que você não vai vencer em determinada área da sua vida, de que você não consegue, de que você tem que ficar no canto, de que você tem que aceitar a realidade na qual você está vivendo, parece que para algumas pessoas impregnou de tal forma que elas não conseguem sair do lugar. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Quantos jovens têm problemas de autoimagem? E quantos adultos têm carregado esses sentimentos durante anos? Atrapalha muitas vezes o desenvolvimento na caminhada. São pessoas que não avançam, que não saem do lugar, porque sempre vem aquela vozinha negativa, pessimista que diz: ei, o que é que tu está fazendo? Você ainda não entendeu qual é a tua posição, qual é o teu lugar? Mas, querida, eu quero te dizer uma coisa: Jesus é poderoso para transformar toda e qualquer ideia negativa que você tenha a respeito de si mesmo. Sabe por quê? Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Por isso nós não podemos viver reféns de sentimentos, viver aprisionados a sentimentos ruins, que acabam incomodando a nossa mente, incomodando o nosso coração. Quando Jesus fitou os olhos em Zaqueu, ele viu um homem carente de mudança. Jesus não viu um desonesto. Jesus não viu um renegado pela sociedade. Jesus não viu um homem disposto a tentar enrolá-lo. Não. Jesus viu a transformação que ele iria produzir na vida de Zaqueu. Jesus não viu um rótulo. Jesus não viu um trapaceiro. Jesus viu alguém transformado pelo seu poder. Porque quando Jesus olha para a vida de alguém, ele não olha para os sinais negativos da caminhada, ele olha para a mudança que ele é capaz de produzir na vida desta pessoa. E não foi diferente na vida de Zaqueu. Porque para Deus não há causa perdida. Para Deus não há situação que não se possa resolver. É possível que ao longo da caminhada você tenha olhado para os lados e tenha dito: eu sou a causa perdida, mas para Jesus você não é. Eu tenho algo de maravilhoso para dizer para você, para que os irmãos escutem e glorifiquem a Deus. Você não é uma causa perdida para Jesus. Por mais que alguém tenha dito que você não vai avançar, que você não vai vencer na vida, que nada vai dar certo, que você tem que se acomodar a viver uma vida medíocre, eu quero te dizer algo especial. A palavra de transformação está em tuas mãos, e essa palavra é capaz de mudar os rumos da tua vida, e é capaz de mudar a tua história. Preciso entender isso. O problema de não avançarmos não é porque Deus não quer que avance, é porque muitas vezes parece que nós colocamos freios espirituais. Parece que as pessoas vão colocando freio na sua vida e passa a vida inteira ouvindo que ele é um fracassado, passa a vida inteira ouvindo que ele não vai vencer, passa a vida inteira ouvindo que ele não passa de um perdedor. E quantas vezes essas vozes têm reverberado ao longo da vida? Ao longo da vida ele continua ouvindo as mesmas vozes, e quando ele pensa em reagir, quando ele pensa em se levantar, quando ele pensa em olhar adiante, volta a vozinha e diz: ei, o que é que tu está fazendo aí? Isso não é o teu lugar. Era assim que a sociedade estava olhando para Zaqueu. Ei, Jesus vai entrar na casa de um pecador.
Jesus vai estar na casa de um pecador. Por que que Jesus está fazendo isso? E vendo, todos murmuravam, dizendo: entrava para ser hóspede de um pecador. As vozes da acusação, as vozes da negação, e dizia: não, como é que vai ser esse negócio? E existem pessoas que mesmo depois de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas continua dando legalidade às vozes ruins que recebeu ao longo da vida. Está na hora de quebrar o ciclo, em nome de Jesus. Porque quando Jesus liberta, Ele liberta por completo. Quando Jesus transforma, Ele transforma por completo. Então está na hora de quebrar o ciclo, de sair da defensiva e de avançar. A igreja foi levantada por Deus, não foi para ficar cravada. A igreja foi levantada por Deus, não foi para ficar presa aos grilhões espirituais. A igreja foi levantada por Deus para avançar em o nome de Jesus. Porque enquanto nós recuamos, enquanto nós estamos paralisados, parece que no mundo espiritual algo está nos aprisionando. Está na hora de reagir, está na hora de olhar para o alto, está na hora de clamar o nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer. É preciso sair da letargia espiritual e avançar rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos estar atentos, para que cada palavra negativa que recebemos, possamos enxergar uma palavra de graça e de virtude da parte de Deus. Cada palavra pessimista que você recebeu tem uma palavra de graça, de unção e de fortalecimento da parte do Senhor. E são estas palavras que devem dominar o nosso coração, são estas orientações que devem dominar a nossa vida. Não deixe que o diabo comece a acusar você e que você se torne como uma vítima dessa situação. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele pode mudar a realidade da nossa vida e renovar a nossa mente pelo seu poder. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisa entender isso, querido. Ele pode mudar a nossa realidade e renovar a nossa mente? Sim, Jesus pode. Então não se deixe envolver por palavras que venham te colocar para baixo. Na carta aos Filipenses, Paulo nos ensina sobre o que pensar. Finalmente, irmãos, capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Então a sua mente precisa trabalhar de uma forma diferente, porque você recebeu a mente de Cristo na tua vida. Diga: eu recebi a mente de Cristo. E todos os dias você precisa dizer isso. Mas você não precisa só repetir. Você precisa sentir esta palavra. Você precisa incorporar esse sentimento. Eu tenho a mente de Cristo. Eu recebi uma palavra de Deus para a minha vida. E essa palavra deve estar fixa no meu coração. Sabe, queridos, qual é a situação pessoal que você tem enfrentado? Qual é a situação pessoal que você tem enfrentado? Qual é o estigma que você tem carregado ao longo da vida e que precisa ser quebrado? No caso de Zaqueu, era de trapaceiro, rolão. Mas existem alguns estigmas, algumas palavras que nós vamos carregando. Mas hoje é o dia da mudança. E Jesus é poderoso para libertar a nossa vida de qualquer dilema, de qualquer situação de acomodação espiritual.
Em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia nos diz que somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, quando as vozes ferozes da acusação turbinarem nos teus ouvidos para te acusar, levante a sua voz e declare de forma contundente: eu sou morada de Deus e casa do Altíssimo. Você entendeu, querido? Você vai dizer: eu sou morada de Deus e casa do Altíssimo. É preciso entender isso, compreender, para que a nossa caminhada cristã não se resuma a uma vida tímida, de altos e baixos, que no momento você está lá em cima, e no momento você está lá embaixo, e parece que a vida não anda, parece que não caminha, parece que não frutifica. Deus te chamou para frutificar, para progredir, para avançar em seu nome. E isso é uma vida completa nele. Deus estava chamando Zaqueu para uma nova etapa na vida dele. E essa nova etapa ele precisava se ver livre de toda e qualquer situação que pudesse lhe aprisionar. Porque senão ele ia passar a vida inteira seguindo como um homem desonesto. Ele ia passar a vida inteira, sempre que ele fosse tratar de alguma coisa, vinha aquela palavra: mas você, mas estava na hora dele receber a Jesus. Mas primeiro, a mudança precisava ser de dentro para fora. Está no seu coração, naquilo que ele estava guardando ao longo do tempo, naquilo que ele estava, na verdade, sendo refém, sendo vítima. E Jesus estava alcançando. Jesus não estava preocupado com as pessoas que estavam olhando, que ele estava entrando na casa daquele homem. Jesus estava preocupado com a vida de Zaqueu exclusivamente. Naquele momento, Jesus tinha algo para tratar com Zaqueu. E é assim que nós precisamos também entender para a nossa vida. Podemos destacar também que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele possibilitou a mudança de vida. Diga: quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele possibilitou a mudança de vida. Quem era Zaqueu? Um homem que vivia em função de si mesmo, dos seus desejos, da sua autossatisfação. Ele vivia em função de usurpar o direito dos desfavorecidos. Era alguém egoísta, só pensava em si mesmo. Sabe, queridos, uma pessoa que está distante de Deus, quando ele é tocada pelo amor de Deus, a restauração é imediata. Quando uma pessoa está distante de Deus, a partir do toque do amor de Deus, a restauração é imediata. É por isso que eu não acredito muito em meia conversão. Tem pessoa que diz: ele ainda está se convertendo. Não se converteu. Pastor, ele ainda está se convertendo, bichinho. Não se converteu. Jesus não teve meia conversão. Quando ele tratou com Nicodemos, ele disse: você tem que nascer de novo. Ele não disse: você tem que nascer metade de novo, metade outro dia, e aos poucos você vai se convertendo. Ele disse: você tem que nascer de novo. Não existe meia conversão. A conversão tem que ser por inteiro. E aí algumas pessoas reclamam porque a vida não mudou. É porque na verdade, queridos, não assumiam um compromisso verdadeiro com Deus. É apenas um religioso. Vem para a igreja quando dá, do jeito que serve a Deus, do jeito que acha que tem que ser. Quando o cinto aperta, quando a situação acocha, aí não, querido. Pastor, não tem culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele está na peia, está no estreito. Mas na verdade, não se converteu de verdade. Troca o momento com Deus por qualquer coisa. Para ver que alguns estão fazendo isso hoje. Troca o momento com Deus por qualquer coisa. E querido, qualquer coisa vale. Não existe meia conversão. Ou se converte e é apaixonado por Jesus, ou não se converteu. Porque a paixão, o amor por Jesus tem que ser todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Preciso entender isso. Não dá para trocar Jesus por futilidades. Não dá para trocar Jesus por qualquer coisa. É preciso entender que o compromisso com Ele tem seriedade.
seriedade. Jesus estava tratando com Zaqueu de uma mudança completa, de uma mudança total. O amor de Deus agindo na vida de Zaqueu e transformando ele por completo. Era com ele, o tratamento era com ele, não era com terceiro. O tratamento naquele momento era com Zaqueu. E Deus estava tratando, Jesus estava tratando com ele. Jesus estava tratando da vida dele. E Jesus estava querendo uma mudança completa, uma restauração imediata pelo poder de Deus. E esse amor e esse cuidado de Deus não quer dizer que devemos continuar com os velhos hábitos de outrora, mas que venhamos a nos arrepender a fim de termos uma nova vida. Só há mudança se houver arrependimento. A Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. Jesus não vai entrar em nossa casa para apontar aquilo que está errado dentro da nossa casa, mas para nos libertar de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida pessoal e familiar. Jesus não quer sair e ver os seus filhos destruídos de forma nenhuma, mas sim curá-los, restaurá-los. Jesus quer transformar por completo. Jesus se apresenta com o propósito de restaurar o lar de Zaqueu, a vida de Zaqueu. E isto acontece também na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agindo. Os espaços estão à disposição da nossa vida, do nosso coração. E o Espírito Santo vai agindo, vai moldando, vai tocando, vai transformando. E quanto mais espaço você dá para a ação do Espírito Santo, mais ele intervém, mais ele age na sua vida. É preciso entender isso. Jesus não se apresentou a Zaqueu com o intuito de mostrar o que estava errado, mas acima de tudo com o propósito de se revelar a ele. E é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer se revelar a nós todos os dias. Ele quer se revelar a nós todos os dias. E Zaqueu entendeu a atitude de Jesus. Ele compreendeu. Por isso ele foi receptivo. Quando Jesus disse, eu vou para a tua casa, ele não disse, ei, peraí, deixa eu arrumar a casa. Ei, peraí, hoje não dá certo não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. Não, Jesus, ei, peraí, Jesus. Não, ele foi receptivo. Ele pegou, eu fico pensando aqui, que ele pegou, desceu da árvore, pegou nos braços, vamos lá, Jesus. Até pensando que Jesus podia se arrepender de entrar na casa dele. Eu fico pensando aqui, que Zaqueu estava tão empolgado, porque naquele momento, querido, Jesus, o centro das atenções de Jesus foi para com a vida de Zaqueu. Naquele momento, Jesus passou no lugar em que Zaqueu estava, não foi por um acaso. Ele já sabia que Zaqueu estaria lá. Não existe coincidência para Jesus, existe propósito. Às vezes nós achamos assim, foi coincidência. Não, querido. Quantas vezes nós passamos por uma situação e dizemos assim, foi um livramento, não foi coincidência, foi algo, o agir de Deus na tua vida. E você precisa enxergar isso. Deus te livrou e você precisa enxergar que foi Deus. E tal como Zaqueu dizer, Jesus, entra na minha casa. Não importa se ela esteja bagunçada. Não importa se os móveis estejam no lugar errado. Não importa, Jesus, se não tem o alimento desejado. O que importa é que o Senhor entre na minha casa. É que o Senhor faça morada. É que o Senhor dê um novo rumo, uma nova direção. O que importa é Jesus entrar dentro do meu lar, porque quando Jesus entra dentro do meu lar, aonde não há fartura vai haver fartura, aonde não há tranquilidade vai haver tranquilidade, aonde não há simplesmente paz vai haver paz e segurança, porque o que importa é Jesus entrar dentro da minha casa. Zaqueu entendia isso, Zaqueu compreendia, é por isso que ele abriu as portas da sua casa. Querido, Deus não nos chama para nos acusar, mas a fim de nos dar uma direção, uma nova vida nele. Não bastava Jesus simplesmente mudar o sentimento que havia no coração de Zaqueu. Jesus tinha que dar um novo rumo à vida dele.
Jesus tinha que dar uma direção. Jesus não quer lhe tornar bom ou melhor do que você é. Jesus quer te dar um rumo a seguir. Jesus quer te dar uma direção. Porque para Jesus não basta tornar homens bons. Porque o próprio Jesus, quando se encontrou com o jovem rico, ele disse: por que me chamas bons? Bom, só há um bom, que é o Pai Celestial. Por isso a bondade do homem não lhe garante salvação. Ele ser uma pessoa pacata, tranquila, quieta, que não faz mal a ninguém, não lhe garante salvação. O que garante salvação é deixar Jesus entrar dentro da tua vida e fazer morada. É isso que vai garantir a salvação. Não é pelo mérito humano, mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Não pense que você nasceu por acaso, porque Deus não se engana, querido. Ele tem falado contigo porque Ele te ama. Quantas pessoas perderam o rumo da vida porque não ouviram Deus quando deveriam ouvir? E isso eu digo com muita tristeza. Com muita tristeza, porque no decorrer da caminhada eu já vi muitas pessoas ficarem no meio do caminho, porque na hora de ouvir Deus, simplesmente viraram o rosto. Porque na hora de ouvir a voz de Deus, simplesmente deixaram para amanhã. Mas o amanhã cuidará de si mesmo. Deus está falando com você e comigo hoje. E às vezes as pessoas vão adiando, vão deixando para depois. Amanhã eu tenho um compromisso com Deus, mas a vida é uma vela acesa e o vento vai dar a qualquer momento. É preciso entender a seriedade da palavra de Deus. É preciso entender a seriedade da orientação de Deus. É preciso entender a seriedade do momento no qual estamos vivendo hoje. E assim termos uma vida completa nele. Jesus passou naquele momento por Zaqueu. E ele tinha a oportunidade de escolher. Entra na minha casa ou deixa para depois. Ele tinha a oportunidade de escolher. Ele tinha a oportunidade de decidir. Ele decidiu: vamos, Jesus, comigo. Porque havia um sentimento, um desejo de mudança, um desejo de transformação, um desejo de que Jesus estivesse com ele. Então, querido, se Deus está falando com você, não fica inquieto, mas somente escuta e segue de acordo com a proposta que Deus tem para a sua vida. Porque somente Jesus tem a cura que você precisa. Somente Jesus tem a tranquilidade que a alma humana necessita. Somente Jesus, Ele é o abrigo para nos acolher. O que torna uma pessoa diferente, na verdade, é a atitude de mudança. E a partir de uma atitude de mudança, a ação de Deus na vida dela. A partir da presença de Jesus. A mudança seria completa na vida de Zaqueu, mesmo que ninguém pudesse crer. É possível que as pessoas olhassem torto para ele e dissessem: eu não acredito que vai acontecer nada. Eu não acredito que vai acontecer mudança. Porque a própria multidão olhou e disse: ele vai entrar na casa de um pecador. Jesus vai entrar na casa de um pecador. Os acusadores estão aí. Mas Jesus sabia a mudança que iria ser produzida. Porque Deus age nas situações improváveis e impossíveis da vida humana. Jesus age na situação improvável e impossível da vida humana. É possível que a realidade na qual você está vivendo atualmente seja de impossibilidade. Sim. Todavia, para Jesus, não. Você olha para os lados e diz: não vai dar certo. Você olha para o outro e diz: não vai dar certo. As pessoas olham e dizem também: não vai dar certo. Mas a última palavra vem de Deus. É como nós cantamos: a última palavra vem de Deus. E a última palavra de Jesus é sim e amém. Era essa palavra que Jesus estava dando para Zaqueu, independente daqueles que estavam pensando de forma diferente. Porque Jesus tem sempre uma resposta convincente. Jesus tem sempre uma resposta contundente para a nossa vida. Ele não usa de meios termos. Ele fala de forma direta, porque Ele nos quer alcançar por inteiro. E para que isso aconteça, eu preciso deixar que a unção do Espírito Santo encha o meu coração.
Não podemos servir a Deus pela metade, porque Ele quer tratar conosco de forma completa. E a igreja precisa entender isso. Porque às vezes nós acabamos nos tornando tímidos diante das situações. E você é tímido até que você recebe por completo a ação do Espírito Santo na sua vida. Pedro começou a pregar o Evangelho de uma forma tremenda quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele. E muitas almas se converteram para a glória de Jesus. Nos primeiros momentos, os discípulos estavam se escondendo com medo, mas quando o Espírito desceu, eles se tornaram ousados, ao ponto de alguns que foram presos e mandaram eles ficarem calados. Eles disseram: nós não podemos ficar calados diante de tudo que vimos e ouvimos. Um homem tímido em relação às questões espirituais precisa ser cheio da presença do Espírito Santo para proclamar, para avançar e para ir adiante diante de todas as situações da vida. As pessoas identificavam de forma muito fácil o que não tinha dado certo na vida de Zaqueu e a triste realidade que ele viveria ao longo da sua caminhada. Mas Jesus via algo diferente. Jesus enxergava a mudança. Para alguns, Jesus estava apenas perdendo tempo quando entrou na casa de Zaqueu. Mas para Jesus haveria mudança, haveria transformação. É essa mesma visão que Jesus tem para a minha e para a tua vida. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele trouxe salvação que Zaqueu tanto necessitava. No versículo 9 o texto nos diz que Jesus falou: hoje entrou salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. E o interessante é que antes de Jesus declarar que houve salvação na casa de Zaqueu, o versículo anterior nos mostra a atitude de Zaqueu, a atitude de mudança na vida de Zaqueu. O versículo 8 diz assim: Zaqueu ficou de pé diante de Jesus e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, querido, Zaqueu estava desesperado por fazer a vontade de Jesus a partir de quando Jesus entrou em sua casa. Zaqueu era desprezado pela sociedade, mas agora Jesus estava dizendo diante de todos que ele não faz acepção de pessoas, que todos têm direito à salvação, e ele poderia ser recolocado no meio da sociedade como um novo homem. Jesus estava dizendo: a sociedade pode te desprezar, a sociedade pode olhar para você de forma torta, mas a partir da minha presença na sua vida, você vai ser recolocado no meio da sociedade. E a atitude de Zaqueu em ficar de pé diante de todos mostra a grande mudança que a presença de Jesus tinha produzido na vida dele. Ele não precisava mais andar entre o povo como trapaceiro, de cabeça baixa. Ele não precisava mais andar pelo povo como homem derrotado, como homem estigmatizado. A atitude de Zaqueu revela que a presença de Jesus em sua casa gerou uma nova confiança em seu coração, porque a partir daquele momento ele estava apto a receber a salvação. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus estava dizendo: até você, Zaqueu, é apto a receber a salvação. Para aqueles que se encontram com Jesus, existe uma realidade antes e existe uma realidade depois. Não pense que a realidade de tristeza, de dor, de sofrimento, ela deve continuar. Porque antes Zaqueu era perdido, agora ele estava sendo achado por Jesus. Antes com um coração pesado, após Jesus uma alma leve. Antes triste, agora alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Antes aprisionado, agora liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes sem esperança, após Jesus cheio de fé, porque Deus é aquele que nos dá toda a esperança e enche de fé o nosso coração. Sabe, queridos, nós podemos enxergar isso no texto. Zaqueu não ficou de pé
simplesmente porque ele estava agindo de forma arrogante, ele ficou de pé, porque Jesus já tinha colocado ele de pé. Jesus já tinha dado uma palavra a ele, Jesus já tinha entrado dentro da sua casa. E foi proclamado salvação, logo após ele ter proclamado também aquela palavra que daria tudo às pessoas, corrigiu o erro, porque ele sentiu que algo de maravilhoso estava acontecendo na sua vida através da presença de Jesus. Não dá para ter Jesus em nossa casa e continuar do mesmo jeito. É por isso que a mudança, ela antecede a salvação. A mudança vem primeiro e depois vem a salvação. O problema é que as pessoas querem ser salvas sem a mudança. Quando Jesus se encontrou com o jovem rico, Jesus disse: você precisa primeiro mudar aquilo que está no seu coração, que são as riquezas que estão entronizadas, para que depois você receba a vida eterna. A mudança antecede a vida eterna, a salvação. Não dá para entrar no céu com a bagagem do mundo. Não dá para servir ao Senhor se não houver mudança de vida. É preciso mudar por completo, por inteiro. Porque senão, querido, as pessoas vão continuar vivendo uma vida estigmatizada, aprisionada pelos sentimentos do mundo, porque na verdade nunca receberam por completo uma ação de Deus. As pessoas vão continuar carregando um peso que não deveria carregar, e aí quer arranjar um culpado. O culpado foi o passado, o culpado foi o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o culpado foi isso, foi aquilo outro. Mas na verdade, querido, o culpado é porque não decidimos nos entregar muitas vezes por inteiro ao propósito de Deus, nos entregar a Jesus e dizer: Jesus, arranca esse sentimento que está entranhado na minha alma, arranca aquilo que está me impedindo de avançar, que está me impedindo de te servir, arranca aquilo que tem me trazido tristeza, dor, depressividade, ansiedade, medo, pavor da vida. Senhor, arranca tudo aquilo, porque eu quero viver contigo, eu quero ser guiado pela tua mão, eu quero ser guiado pela tua doce presença. Querido, quando Jesus entra na vida de um homem, ele passa a ser um novo homem, ela passa a ser uma nova mulher, ela passa a usufruir de uma nova caminhada, porque Jesus é poderoso para fazer isso. Não há mudança pela metade, não há transformação, a transformação é por inteiro. E é preciso abraçar verdadeiramente essa proposta de Deus para mim e para a tua vida. Eu preciso clamar todos os dias pela misericórdia do Senhor. Eu preciso me envolver cada vez mais com aquilo que Deus tem para a minha vida. Senhor, eu não quero de forma nenhuma ficar inquieto, porque a inquietude do homem abate a alma, mas a presença de Deus renova o espírito. A presença de Deus renova o coração. Somente Jesus tem o poder de produzir mudança, mudança diferenciada, mudança completa. Jesus é suficiente para todos aqueles que o buscam. É por isso que nós não precisamos de subterfúgios. Jesus é suficiente. É por isso que nós não precisamos, querido, de muletas. Jesus é suficiente para aqueles que o buscam de todo o coração, e não há nada que o possa impedir de agir na nossa vida. Nós precisamos viver um evangelho por completo, um evangelho que avança. A igreja precisa avançar. Deus te chamou para avançar. E para avançar é preciso deixar de lado a timidez e pedir a misericórdia de Deus. É preciso voltar-se para Jesus e recebê-lo em nossa casa, de forma completa. Zaqueu teve a autoridade concedida pela presença de Jesus, a fim de ficarmos de pé diante de todas as forças do mal, o que venha nos oprimir. Nós precisamos também buscar essa mesma autoridade de Jesus. Zaqueu estava fragilizado, jogado no chão diante de toda a sociedade, mas quando ele viu Jesus,
em sua casa, ele mudou de postura. Ele percebeu que o Senhor da vida estava ali, debaixo do seu teto, que Jesus se importava com ele, e nada mais tinha valor diante do esplendor da presença de Jesus em sua casa. Nada mais tinha valor. A partir de quando ele viu que Jesus estava ali, o ouro, a prata, a riqueza, tudo que ele tinha não tinha valor, porque aquilo que era mais precioso estava dentro da sua casa, que era Jesus. Querido, você precisa clamar por ele, você precisa suplicar pela sua doce presença em todos os momentos. Se você está se sentindo hoje precisando de uma intervenção de Deus, está na hora de reconhecer Jesus dentro da tua casa, está na hora de clamar por Jesus e suplicar que Ele venha adentrar as portas da tua casa, que Ele venha verdadeiramente intervir em cada área da tua vida e transformar o coração, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, no versículo 10, e não importa se no decorrer da caminhada você desviou o caminho, o pastor e bispo das nossas almas nos conduzirá novamente ao aprisco. Basta ouvir a sua voz sussurrando nos nossos ouvidos: hoje me convém pousar em tua casa. Pare de lutar sozinho, pare de tentar resolver com suas próprias forças. Jesus está nessa luta com você, e Ele está disposto a entrar na tua vida, para que a partir de então, todos os cômodos da tua casa sejam alvos da sua doce presença. Antes de receber Jesus em sua casa, Zaqueu recebeu em sua vida. Antes de receber Jesus em sua casa, Zaqueu recebeu Jesus em sua vida. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Antes de adentrar as portas da nossa casa, Jesus precisa estar dentro do nosso coração, de forma completa. É isso que vai produzir a mudança. Fica de pé, querido. Fica de pé na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Há um Deus que age sim em favor do seu povo. Há um Deus que age sim em favor da igreja, daquele que clama, daquele que suplica, daquele que se humilha, daquele que se lança aos seus pés e daquele que reconhece que sem Jesus não dá. Não dá. Para avançarmos, querido, diante das situações dos dias atuais, nós precisamos buscar intensamente a presença de Jesus. Nós precisamos avançar no clamor a Deus. E assim como Jesus fez e entrou na casa de Zaqueu e produziu a mudança na vida de Zaqueu, Jesus também pode visitar a nossa vida, o nosso coração. E não importa quantos anos você esteja servindo ao Senhor, mas Deus falou contigo nessa noite. Está na hora de se dispor a clamar pela sua presença.